Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, meus queridos, parece que eu cismei agora de gravar de noite, né? Mas é porque não tá dando tempo mesmo para gravar lá fora. Esses últimos 10 dias eu tô fazendo alguns exames esses exames que a gente tem que fazer de rotina e tal. Mas isso encurta a minha semana, então eu tenho que antecipar os meus trabalhos e fazer tudo antes. E aí hoje eu tive que lavar as alfaias, fiz a sacristia, dentre outras coisas, fora o trabalho que eu faço na internet. Então aí não deu realmente para fazer um vídeo mais lúdico, né, lá fora, mais bonitinho e tudo mais. Mas tudo bem. Eu coloquei semana passada um pouquinho do sermão, tá, para vocês. Eu acho bom ter assim a palavra do sacerdote de vez em quando. Acho que vai fazer bem quando for possível compartilhar alguma coisa da missa. Vou estar compartilhando com vocês. E hoje eu queria falar um pouco da Lectio Divina, tá? Estamos aqui no mês da Bíblia. E eu acho que é interessante falar um pouquinho da leitura da Bíblia. É apenas uma lembrança. A santa que eu mencionei no último vídeo, Irmã Gema Responde 2, é Santa Joana de Valois, francesa. Tá? Ela é do século XV, mais ou menos. Final do século... Não, ela é do final do século XV para o início do século XVI. É mais ou menos o período em que ela viveu. Realmente, até estava relembrando a história dela. Mas como eu já falei dela no vídeo passado, não convém repetir. Eu até ia falar outra santa que eu estava confundindo, era com Santa Godovelda, acho. Que também foi uma santa casada, só que tem uma história diferente. Ela foi assassinada, né? O marido mandou matá-la. Ela estava rezando diante de um altar doméstico e eu não paro quase não, meu Deus, aí fica sacudindo aqui a coisa. Tá, e ela foi assassinada, né, pobrezinha. Mas são duas santas com histórias diferentes. Eu estava confundindo, eu até falei, eu acho que é uma santa com nome estrangeiro, mas que eu não lembrava qual. Mas aí agora eu vi que são duas diferentes. É a Santa Joana de Valois, que é a que eu mencionei no vídeo passado, tá? Que foi repudiada pelo marido, etc. Bom, voltando então para o tema de hoje, a Lectio Divina, ela é uma tradição muito interessante, muito importante na vida monástica. Nem todos os mosteiros têm a Lectio Divina por regra, tá? Embora ela sempre tenha sido altamente recomendada. E, por exemplo, no Carmelo não é regra, tá? Ler a Bíblia e usar o método da Lectio Divina, porque no Carmelo a prioridade, na regra, é fazer a oração teresiana, essa oração de recolhimento de quietude, ensinada por Santa Teresa. Mas aquelas irmãs que iam fazer uma Lectio Divina também durante a oração ou em outro período, não tinha nenhum problema, poderia se fazer. A Lectio Divina foi muito popularizada pelos monges de regra beneditina. Por exemplo, os camaldulenses são de regra beneditina, os cistercienses, né? Tudo são outras espiritualidades, mas dentro da regra de São Bento. Então, até hoje, eles têm esse costume. E, se não me engano, na Cartucha também, eles têm por regra fazer a Lectio Divina. Se não me engano, tá? Não sei se é uma obrigação de regra ou se é também sugestivo que se faça a Lectio Divina. E o que é a Lectio Divina? A Lectio Divina é a leitura orante da Bíblia, onde você pega um trecho da Escritura, você lê aquele trecho e depois você novamente vai repetindo
E depois passa a pegar aqueles versículos que mais te chamaram a atenção e vai ruminando, você vai meditando nesses versículos, que a gente fala a ruminação da palavra de Deus, né? O animal que está ruminando a comida, né? Aquele que está mastigando, mastigando, mastigando. E da mesma forma, a gente faz a ruminação espiritual, né? Ruminação espiritual é justamente a repetição, né, daqueles versículos ou a história em geral que nos chama a atenção, e a gente vai, durante o dia, vamos ali meditando, meditando, meditando. Por isso que é uma ruminação. E a gente fala assim, tudo que nos prende a atenção, até mesmo na liturgia das horas, quando estiver rezando a salmodia, um pequeno trecho, uma pequena lição, uma pequena leitura, aquilo que te chamou a atenção também, o ideal seria que você passasse o dia, ou às vezes vários dias, né? Às vezes, por exemplo, algum versículo te causou mais impacto, você pode ficar vários dias, na verdade, meditando naquilo, meditando naquela palavra. Então, a Lexio Divina é extremamente simples, não requer assim grandes técnicas e grandes detalhes para se fazer, mas eu acho que é algo que a parte leiga assim, da igreja ainda não descobriu muito. Eu vejo que os católicos ainda, eles compram a Bíblia, mas não tem ainda aquela devoção grande com a Sagrada Escritura. Se vê isso principalmente quando a gente, por exemplo, você põe a frase de um santo, ou até um pensamento seu, repercute muito mais do que se você põe uma passagem bíblica, por exemplo. Então você vê que a devoção do católico à Sagrada Escritura ainda não é muito grande. Algo que, por exemplo, nos protestantes já é até exagerado demais, né? Quase que uma idolatria só da Escritura. Então é interessante você ter o equilíbrio, né, entre ambas as coisas. A Sagrada Escritura é o Espírito Santo falando para nós, mostra Deus para nós. Hoje, sim, formadores de opiniões, católicos e que não sei o que diz que não, que a Bíblia é muito complexa e que não sei o que não se pode ler, papapá. Mas eu não sou desse naipe, não concordo. Acho que a Bíblia é um livro que foi feito para nós, né? É aquilo que está revelado para nós. Se fosse tão complexo assim, não estaria revelado. Se está revelado é porque é inteligível. Então acho que sim, é possível conhecer a Deus através das Sagradas Escrituras, os seus desejos e os seus anseios para nós. Claro que é interessante que a gente tenha um contexto, tenha em conta o contexto histórico, um contexto cultural, um contexto das circunstâncias. A gente não pode analisar tudo como se o mundo fosse estruturado como no século XXI. Então, a gente precisa entender que nos tempos antigos as coisas eram diferentes, que as coisas vão se estruturando lentamente e não assim de uma hora para outra, como é feito no mundo de hoje, tudo muito corrido. E na verdade as coisas são tão atropeladas que a gente não tem tempo para meditar um acontecimento após o outro. Então é necessário a gente entender que os tempos antigos não era bem assim. As coisas foram se desenvolvendo lentamente. Por exemplo, o judaísmo, ele é uma religião muito mais violenta, muito mais agressiva que o cristianismo, que surgiu já com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente precisa entender a história como um todo. Mas agora a Sagrada Escritura ela traz realmente lições muito claras, muito abundantes para a nossa vida. Todos os livros bíblicos, os livros históricos, os livros sapienciais, todos eles de um modo geral podem ser interpretados, vamos dizer assim, não livremente, né, mas nós podemos interpretar com os nossos santos, com os nossos doutores da igreja,
várias formas de se interpretar a Bíblia. Tá? A gente pode, por exemplo, já desde o Gênesis, começar a fazer uma espécie de transposição cristã e já começar a ver o início da salvação naquela história. Você pode ver a história de Deus com a humanidade, você pode ver também a história da alma com Deus, né? A alma que é infiel e cai, que depois é restaurada. Enfim, há várias formas de você analisar alguns livros e algumas histórias, né? Santo Agostinho fazia muito a transposição cristã com alguns livros bíblicos. Aliás, ele tinha um domínio da escritura assim imenso. E é interessante, sim, nós lemos um pouco de patrística, um pouco dos doutores da igreja, e podemos também fazer uma interpretação para a nossa própria vida também, no que aquilo está refletindo na sua vida, no que aquilo está falando para você. Enfim, é um livro, vários livros, mas é uma coletânea muito abundante, né? É o próprio Espírito Santo que está ali revelado para nós, né? Nós podemos também ler livros e usar outros subsídios menores, como os apócrifos, mas no caso eles não são inspirados, né? Mas podem sim dar a sua contribuição. Por exemplo, os próprios nomes dos pais de Nossa Senhora, Joaquim e Ana, vêm dos apócrifos, né? Sabemos desses nomes por causa dos apócrifos, mas os apócrifos não são iluminados pelo Espírito Santo. Pode ter ali alguma falha ou outra, mas pode trazer coisas assim, lições também muito interessantes também a respeito da escritura. Alguns holísticos, inclusive, acham que os apócrifos deviam fazer parte da Bíblia e não sei mais o que, mas eu acredito que a Bíblia está assim perfeita e não vejo necessidade de se acrescentar nem de se tirar nada. Essa é a minha opinião, né? Mas eu vejo que tem algumas pessoas que são meio às avessas e querem fazer as coisas de outro jeito. Nós temos várias edições e várias traduções da Bíblia. Tá? A Bíblia, vamos dizer assim, mais queridinha da vida religiosa é a Bíblia de Jerusalém, né? Que é a mais usada nos conventos, tá? Nos mosteiros. Eu tenho aqui 4 Bíblias, né? 4 Bíblias. Tenho 4 Bíblias. Eu tenho a Bíblia de Jerusalém, ali, a Bíblia do Peregrino, a Vulgata de São Jerônimo, que está em latim, e a Bíblia Ave Maria. Tá? E eu tenho também um exemplarzinho pequeno, que é o Novo Testamento, que é para levar no bolso, né? Para levar na bolsa. Eu gosto muito de levar o Novo Testamento também em viagens. E eu também tenho o Novo Testamento na versão digital, né? Que é para quando eu não quiser levar muito peso, né? Então eu tenho aqui no Kindle e tenho também no tablet uma Bíblia Sagrada e no celular. Eu gosto de ter Bíblia em tudo quanto é canto. E a Bíblia, então, essa Bíblia de Jerusalém, a tradução direto do hebraico, do aramaico, não sei o que. Dizem que é a tradução mais perfeita, tá? Apesar de que eu não acredito, para mim a tradução mais perfeita é a de São Jerônimo. Tá? Então, no caso em questão de tradução, para mim a Bíblia da Ave Maria é melhor, porque eu sou mais fiel à Vulgata de São Jerônimo. Inclusive, até esses protestantes sérios, vamos botar assim, os luteranos e tudo, gostam da versão de São Jerônimo. Não gostam muito da hebraica, apesar de que ela também teve participação de alguns protestantes. Assim, para dizer bem a verdade, não há uma diferença muito agressiva em algumas traduções, exceto a edição da CNBB, que foi feita para... Né, porque o povo brasileiro é muito burro, então não dá para botar uma Bíblia com uma língua complexa, porque não sei o que, então foram lá e botaram a Bíblia numa linguagem popular, porque o povo é burro demais para entender. E aí veio a da CNBB.
Mas eu gosto mais da Ave Maria, tá? Mas a Bíblia que eu tô lendo atualmente é a Bíblia do Peregrino. Eu já falei nos primeiros vídeos que eu postei aqui. De 2014 para cá, eu tenho percebido a tradução da Ave Maria um pouco estranha, algumas coisas. Por exemplo, no Eclesiastes, eu estava em outro lugar, estava numa casa de oração, abri a Bíblia e tiraram vaidade das vaidades, tudo é vaidade, né? Então a Bíblia da Ave Maria trocou fugacidade das fugacidades. Não são sinônimas essas palavras. Fugacidade é uma coisa, vaidade é outra. Que tudo é fugaz, isso é óbvio. Tá? Mas que tudo é vaidade não é assim tão óbvio. Tá? Então, estou vendo algumas traduções muito infelizes, tá? Principalmente de uns anos para cá, essas Bíblias mais recentes, infelizmente. Vejo assim algumas palavras muito que não tem nada a ver com o significado original. Confiando, eu copio, como já falei, na Vulgata de São Jerônimo. E eu gosto de ter também, apesar de eu não tenho latim assim tão fluente, né, mas é o suficiente para entender a tradução de algumas passagens de Salmos, principalmente essas passagens que são mais conhecidas, tá? E dá para perceber bem o sentido de algumas coisas, né? Principalmente aquela passagem da carta de São Tiago, né? A raiz de todo mal é o amor ao dinheiro. Na verdade, em latim, radix omnium malorum est cudiditas. A raiz de todo mal é a cobiça, não necessariamente amor ao dinheiro. Então, as duas palavras não existem. Então, e às vezes isso pode causar um certo prejuízo, porque se a pessoa não ama o dinheiro, ela não trabalha, ela é uma preguiçosa, ela vai viver ali às custas dos outros, porque acha que o dinheiro em si tem algum mal. E ainda diz que isso está na Bíblia. Então é interessante a gente buscar nos originais também o que realmente está escrito ali. Tá? Se realmente combina. Tem algumas passagens que eu comparo e vejo que há um pouquinho de diferença que pode entrar no sentido, mas tá. Mais para a gente falar um pouco da Bíblia em si. Aqui eu faço a Lexio Divina depois da oração da manhã. E eu, para ser sincera, fiquei uns meses sem fazer a Lexio Divina porque tinha muito trabalho e não estava conseguindo conciliar, né? Mas agora, graças a Deus, eu já retornei a fazer a minha Lexio. Tanto que eu estacionei no Salmo ali. Mas agora, graças a Deus, já estou voltando a fazer a minha Lexio Divina. Na minha vida, eu acho muito boa a prática da Lexio Divina. Nos faz refletir muito a palavra de Deus na nossa vida. Hoje mesmo eu estava pensando na oração da manhã. Eu não fiz essa Lexio, né, mas me veio à mente a história de Sansão e Dalila. Estava pensando. E eu pensava, né, me veio assim na oração, me veio duas passagens diferentes. Uma de Jó e outra da história de Sansão e Dalila. Não sei se está em Juízes, se não me engano, Juízes ou Crônicas. Mas o que me chamou a atenção, que eu estava refletindo hoje, era justamente o momento em que Dalila consegue cortar os cabelos dele e ele se vê sem as forças e cai nas mãos do inimigo, cai nas mãos de seus inimigos. E o que eu estava pensando era que talvez Sansão ele não estivesse desprovido das forças, porque claro que nas passagens bíblicas tudo diz que rompendo ele a aliança, né, que ele não podia tomar vinho, não podia cortar os cabelos, né, havia um trato, né, um trato, uma aliança com Deus, que uma vez rompida ele estaria sem os dons, né. Claro que
o que eu entendo é que não é que ele ficou sem os dons, né? E sim que Deus tirou a sensibilidade daqueles dons, né? A força estava com ele, mesmo na provação. Mas Deus tirou a sensibilidade. Quando Deus tira a sensibilidade, dá essa impressão de que ele retirou a graça. Mas na verdade, Deus sabia que ele ia voltar, que ele ia se arrepender. Então ele não tirou o dom, ele só tirou a sensibilidade daquele dom. E tanto que no último momento ele se lembrou de Deus, né, e pediu a Deus que desse a força para que ele pudesse se vingar dos filisteus. E a força veio. Na verdade, eu acho que ele estava com a força todo esse tempo. Né? O que ele não tinha era a sensibilidade da graça. Então eu fiquei meditando nisso. Né? Muitas vezes Deus tira a sensibilidade da graça. E aí você fica com aquela impressão de que perdeu a presença, de que perdeu alguma coisa. Então, nós não devemos nos deixar levar pela sensibilidade. Nessa questão da sensibilidade, tudo que eu estou falando, vocês podem ler no livro dos Diálogos, né, de Santa Catarina de Sena. Fala bastante dessa ação de Deus, dessa pedagogia de Deus, que eu acho que é a mais interessante. Deus, ele é estável, né? Ele não vai e volta, né? Ele apenas aumenta e diminui a sensibilidade da sua presença, da sua graça, dos seus dons. Enfim, eu fiquei pensando nisso, como que funciona a pedagogia de Deus na nossa vida, às vezes. E a outra passagem que eu estava pensando, não era bem uma passagem, mas toda a história de Jó, né? Fiquei pensando, o momento dele, em que ele estava desprovido, né, de tudo, desprovido da graça, e o momento em que ele voltou à graça. Né? E, por exemplo, no momento em que Deus tirou, né, as riquezas, a família e tudo, Deus, ele não devolveu tudo instantaneamente, quando terminou a provação. Deus devolveu aos poucos, e Jó provavelmente ele começou tudo do zero novamente, né? Então o que eu fiquei pensando é que Jó, ele já era rico, entendeu? A cabeça, a mentalidade dele era de rico. E ele ficou mais rico do que antes dos tempos em que, antes da provação, né? Depois ele ficou mais rico. Por quê? Porque ele tinha uma mentalidade empreendedora, ele trabalhou, levantou a fortuna e ele não cometeu os erros que ele cometeu antes. Então isso fez com que o seu dinheiro se multiplicasse. Então Jó tinha inteligência financeira. Então, apesar dele estar naquele momento no buraco, enfermo, né, sem condições nenhuma, isso não afetou, né, os dons verdadeiros que estavam dentro dele. Então, o demônio pode, assim, provar ou tentar nesse sentido de, né, ter a hora e o poder das trevas dele na vida de alguém. Mas isso não destrói, né, os dons que Deus deu. Os dons continuaram com ele. Ele só não tinha mais a matéria. Então eu achei muito interessante, né? Ele voltou e ele não repetiu os erros também, os erros financeiros que ele cometeu. Ele era rico, mas tendo a ocasião, tendo a chance e a oportunidade, ele ficou mais rico, muito mais rico. Por quê? Porque ele aprendeu com seus erros e desenvolveu a sua inteligência empreendedora. É claro que do jeito que está, assim, parece que Deus devolveu tudo instantaneamente, né? Mas na verdade não é bem assim que funciona, né? Isso é contra o tempo, é contra a natureza. Claro que Deus pode fazer isso, ele tem poder para isso, ele pode dar tudo instantaneamente, mas não é assim que ele costuma agir. Então, o período geralmente vamos dizer, da ressurreição que a gente tem
na nossa vida um período assim longo. Você leva ainda um tempo até você superar o seu estágio anterior, entendeu? Não é da noite pro dia que as coisas acontecem, né? Foram essas as passagens que eu fiquei refletindo, assim. E continuo refletindo também. É aquela passagem também que eu gosto muito do livro de Salomão. Gosto muito de meditar na vida do rei Davi, porque eu acho muito interessante, traz muitas lições interessantes. Então são coisas assim que vão nos ajudando ao nosso autoconhecimento, porque às vezes a gente pode se reconhecer em determinados personagens e também gerar essa empatia e ver como nós poderíamos fazer se estivéssemos no lugar dele e tudo, essas coisas assim desse tipo. Mas tudo isso vem da meditação das Sagradas Escrituras. E nunca cessa, porque você pode ver assim as passagens, né? O que te tocou em 2010 não é a mesma coisa que vai te tocar agora em 2017. Então é infinito. A abundância da Sagrada Escritura, ela é infinita. Então nós temos um tesouro nas mãos. Eu acho uma pena que nós católicos assim a gente não aproveita muito a Sagrada Escritura. Na vida dos santos, né, tem a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus. No Carmelo não havia Bíblia, né? Não era comum assim. Quando tinha uma Bíblia assim muito artística, aquela coisa assim que você não podia nem pegar direito. As irmãs meditavam mais o que estavam no breviário e no missal. Então, como não tinha Bíblia, né, ela pedia para Celina, que estava fora do Carmelo ainda, que escrevesse para ela. E a Celina copiava os livros da Bíblia, a manuscrito, e dava para Santa Teresinha poder ler. Então, é só assim que ela tinha acesso à Escritura. E que frutos não gerou. E hoje a gente com tanta Bíblia, com 5, 10 Bíblias, né, a gente não toma posse do tesouro que é a Sagrada Escritura. A gente não tem veneração suficiente. Quando tem uma passagem bíblica, a gente não acha tão interessante quanto uma de São Francisco, uma coisa que algum outro santo diz. Infelizmente nós temos um pouco esse vício. Nós somos um pouquinho mais apegados nos santos e em devoções do que na própria palavra, no próprio Deus. Tinha um padre carmelita que ele falava, um frei, que todos os dias tinha uma pessoa lá que levava uma flor para a imagem do Cristo morto, né? Mas nunca levou a flor para o Santíssimo, né? Ela rezava todos os dias para o Cristo morto, rezava para tudo quanto é santo, mas ela nunca pisava na capela do Santíssimo, né? Então tinha fé, né? Mas não tinha acesso ao verdadeiro tesouro, né? Que é a Eucaristia. E às vezes a gente tem um pouco disso, né? De muita devoção e visões e não sei mais o que, e aparições de não sei onde. E às vezes eu até fiquei pensando, se fosse tirar todas as devoções provenientes de aparições, o que ficaria? Ficaria missa, via sacra e liturgia das horas. Se fosse tirar todas as devoções, entendeu? Medalha, isso, aquilo. Não que eu esteja condenando, mas às vezes muita coisa, muitas devoções podem nos desviar da verdadeira fonte também, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Essas coisas podem nos ajudar a melhorar a fé e tudo, mas às vezes eu vejo gente brigando por causa de aparição, não, porque Nossa Senhora falou não sei o que para vidente tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não sei, né? Seria interessante se a gente tomasse posse daquilo que está perto de nós, né? Da Eucaristia, a Sagrada Escritura, a Santa Missa. E uma frase também que até o padre Geraldo Carmelo falou, no tempo que eu estava no Carmelo, que muitas carmelitas
estão morrendo de sede do lado da fonte. Impressionou muito essa frase. Foi um encontro de prioras que teve. Verdade, estou com uma rinite aqui. Um encontro de prioras que teve em 2010. Em 2010 eu estava no Carmelo. E essa frase dele me impressionou muito. Muitas carmelitas estão morrendo de sede do lado da fonte. Quer dizer, as religiosas estão morrendo de sede com a garrafa de água nas mãos e não bebe. Então, que a gente não faça isso, tá? Que a gente tome posse da água da fonte, né? Como diz Jesus, se soubesses, se conhecesses o dom de Deus, né? Quem te pede, dá-me de beber, né? Então, que a gente possa se aproximar mais de Deus, que a gente possa tomar posse da fonte da água de vida que está dentro de nós. Acredito que todos nós podemos ter uma vida profunda de união com Deus. A única diferença, eu acho que assim, Deus não tem queridinhos assim. Deus não faz distinção de pessoas. Tem várias passagens dizendo Deus não faz distinção de pessoas. O que eu acredito é que tem pessoas que bebem a água que está na garrafa, que está nas mãos delas, e outras não. Simples assim. Então, que não morramos de sede com a garrafa de água nas mãos. Se aprofundem na Escritura, façam a Lexio Divina, façam oração contemplativa. Aproximem-se de Deus, porque só Ele salva, só Ele dá a vida. E, bom, acho que é isso. Essa é a minha mensagem. Eu nem sei há quanto tempo que eu estou aqui falando com vocês. Fiquem com Deus. Eu vou ver se na outra semana eu gravo um vídeo sem ser de noite, tá? E rezem por mim, eu vou rezar por vocês. Mas aproximem-se de Deus, tenham uma grande união com Deus. Vale muito a pena. Deus os abençoe, meus queridos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.